Aprender com histórias não acontecidas. Há um mundo verdadeiro nas coisas de mentira. Vou dizer de novo, há um mundo de verdade nas coisas de mentira. A frase e o pensamento não são meus. Eu os encontrei num texto da historiadora Sandra Jatahy Pesavento e lembrei dessa ideia recentemente, depois de ver pela enésima vez duas histórias que, vez por outra, aparecem, seja nas redes sociais, seja nas conversas de bar. A primeira história é a narrativa de um engenheiro brasileiro que foi trabalhar na Europa, na Suécia, lá pelos anos 1990. E ele fica intrigado com uma experiência que vive ao lado de seu colega sueco. O acontecido é narrado mais ou menos assim. A primeira vez que fui para lá, em 1990, um dos colegas suecos me pegava todo dia no hotel. Era setembro, frio, uma nevasca. Chegávamos cedo na fábrica e estacionava o carro longe da porta de entrada. São 2.000 funcionários de carro e meu colega deixava o carro longe. No primeiro dia, eu não disse nada. No segundo dia, também não. No terceiro, mas aí, depois, com um pouco mais de intimidade, numa manhã, eu perguntei: "Você tem lugar demarcado para estacionar aqui? Eu notei que a gente chega cedo, o estacionamento está vazio e você deixa o carro lá no final." E ele me respondeu simples assim: "É que chegamos cedo, temos tempo para caminhar. Quem chegar mais tarde vai estar atrasado, apressado. É melhor que fique mais perto da porta, você não acha?" A segunda história, dizem, aconteceu num avião. Uma mulher branca, bastante incomodada, chama a comissária e diz que quer se sentar em outro lugar. A comissária diz que a classe econômica já está lotada, mas a mulher branca retruca: "Faça alguma coisa, porque eu não vou viajar ao lado de um negro." Então, a comissária diz que vai falar com o comandante. Pouco depois, ela retorna, vem e informa muito claramente que conseguiu um lugar na primeira classe e que o comandante pede desculpas, porque afinal é realmente inconcebível viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Quando a mulher branca esboça um sorriso e tenta se levantar, acreditando que as palavras da comissária foram dirigidas a ela, a comissária deixa claro que falava naquele momento com o homem negro. Não sei se essas duas histórias aconteceram ou se aconteceram do modo como costumam ser narradas. Eu sei, por exemplo, que a história da mulher branca e do homem negro no avião foi um comercial de TV exibido em Portugal lá por volta de 2001. Eu sei também que já em 2018, um homem branco, num voo de Barcelona para Londres, insultou uma mulher negra e essa história se repete. Mas por que essas histórias com teor positivo e esperançoso se espalham? Mesmo que não consigamos saber se são verdadeiras ou não, elas continuam a ser reproduzidas. Como dissem Luciano Zaidsneiger, na contemporaneidade nós perdemos princípios, no duplo sentido do termo. Primeiro, perdemos princípios entendidos como um conjunto de fundamentos que ordenam o nosso viver. Segundo, nós perdemos princípios como demarcação temporal. Já não sabemos quando começamos a nos tornar isso que somos. Temos regras, mas regras e princípios não são sinônimos. Quem sabe essas narrativas se repitam porque, como disse o Jacques Rancière, é sempre possível atribuir acontecimentos verídicos a sujeitos de ficção. Talvez não importe muito saber se o que se conta é verdade. No fundo, o mais importante é saber quais as verdades que estão por trás dessas coisas que são contadas, mesmo que elas não tenham acontecido. Essas histórias não são importantes porque contam o que aconteceu. Elas são importantes porque dizem do nosso desejo de que essas histórias aconteçam. Aqui fica a impressão de que a ficção não é um modo de contar mentiras, é um modo de pensar algumas verdades que desejamos. É preciso continuar a desejar mundos possíveis, como esse das histórias de ficção. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.